Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, no nome de Jesus Cristo, intervenção e provisão especial do Senhor na tua vida, família e negócios. Também consagramos esse mês de julho ao Senhor, para que seja um mês abençoado, seja um mês próspero, seja um mês de milagres, seja um mês onde veremos as bênçãos do Senhor na nossa vida e na nossa casa. Oramos para que o Senhor afaste do nosso caminho toda a maldade, toda a contrariedade, todo o laço do inferno. Oramos para que a paz de Deus se estabeleça e que esse mês seja um mês frutífero, que a nossa família floresça, que nossos negócios prosperem, que todos os nossos projetos deem certo. Oramos por vitória, oramos para que tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida venha concretizar. No nome de Jesus, o que tiver travado, nós oramos por um destravar, que haja um romper de Deus em cada dia desse mês. Oramos, Senhor, para que o Senhor cumpra a Tua vontade na nossa vida e que nada impeça. Quebramos completamente todo tipo de resistência espiritual, de maldade, de obra maligna e declaramos a bênção do Senhor está sobre nós, está sobre a nossa casa. No nome de Jesus, prosperaremos e também toda a nossa família está tendo uma experiência com Jesus. Toda a nossa família está sendo tocada por Jesus. Toda a nossa casa está sendo conduzida pelo Espírito Santo. Oramos pela salvação de todos. Oramos para que a mão do Senhor esteja sobre eles. Assim nós cremos e oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar aqui junto com você no dia de hoje. Eu quero liberar uma palavra profética sobre este mês e sobre a tua vida. Nós precisamos ter olhos no futuro. E para isso, precisamos decidir hoje o que fazer. Se você não honrar o seu presente, você não viverá o que Deus tem para você no seu futuro. Eu vou repetir. Se você não honrar o seu presente, você não viverá o que Deus tem para você no seu futuro. E eu quero hoje começar com um testemunho maravilhoso para você que tem dificuldades de acreditar no sobrenatural de Deus. Preste atenção nesse testemunho que eu recebi da Maria Aparecida. Ela escreveu assim: quero agradecer a Deus por essa campanha da reversão de situações, que foi a campanha que eu fiz semana passada. Tenho diabetes há 15 anos e nunca tive complicações, mas há cerca de 15 dias surgiu um problema no dedo da mão direita. Fui ao médico e eles disseram que era uma complicação de diabetes, algo muito sério. Marcaram a amputação do dedo para sexta-feira. Fui atendida no domingo e remarcaram a avaliação para quarta-feira. Nesse dia o quadro havia piorado. Então participei da campanha, levantei minhas mãos e pedi ao Espírito Santo que revertesse aquela situação. Quando chegou a sexta-feira, dia marcado para amputação, o médico olhou para o meu dedo e disse: não precisa mais amputar, o seu dedo está curado. Eu glorifiquei a Deus e agradeço profundamente pelas suas orações e pela campanha. Que Deus continue te dando sabedoria, unção, saúde e fortaleza. Que Deus te abençoe tua vida e a tua casa em nome de Jesus. Que Deus te abençoe também, Maria. Eu fico maravilhado com tudo aquilo que Jesus Cristo faz. Eu quero dizer para você que está aí me ouvindo, quando nós entramos num propósito como esse que nós entramos agora essa semana, pedindo intervenção e provisão, é isso que vai acontecer. Porque a Bíblia diz: aquele que clama, aquele que pede resposta, aquele que busca, ele vai encontrar. Por isso, se você está aqui mergulhado nesse propósito, realmente de coração, inteiro para Deus, você vai ter respostas na sua vida no nome de Jesus Cristo. Amém? E eu tenho uma palavra para liberar. Deus essa semana vai mostrar muita coisa que estava oculta. O Senhor me disse agora, eu vi como se alguém estivesse tirando uma máscara
E toda vez que eu vejo isso, o Senhor, Ele sempre me diz a mesma coisa, que aquilo que estava oculto vai ser revelado. Deus vai mostrar muitas coisas a você nessa semana, coisas que estavam ocultas, coisas que estavam, sabe, sem uma informação aparente. Deus vai lhe dar essa informação essa semana. Muitos vão receber essa informação. Você que está buscando entender o porquê que algumas coisas estão travadas, o porquê que algumas coisas aconteceram, essa semana será uma semana onde Deus vai revelar aquilo que está oculto. Eu quero compartilhar uma palavra com você em Hebreus capítulo 3, verso 15, que diz: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Quando Jesus fala conosco, nós não podemos resistir. Nós temos que dar ouvidos a Ele. E se nós queremos viver o que Deus tem para a nossa vida, nós precisamos ter os nossos olhos não só agora, mas também no futuro. Sabemos que o Senhor morreu na cruz para nos dar a salvação. Então temos que ter olhos que um dia nos encontraremos com Ele no céu, porque essa é a nossa esperança. Então vivemos hoje também com olhos no futuro. E assim é tudo na nossa vida. Nós temos que ter olhos para o amanhã. As pessoas são muito imediatistas. Elas querem resolver o problema hoje, mas não mensuram aquilo que está sendo plantado e que lá no futuro vai ser uma colheita, até negativa. Então, o que você faz de errado hoje, as suas decisões erradas hoje, vão comprometer o teu futuro. Vigie para que você não caia em erros hoje, que amanhã você venha se arrepender, que amanhã você venha ter tristeza por más decisões que você tomou hoje. Escute, Deus tem me dito que a sabedoria, a instrução do Espírito Santo, o caminhar, tomando as decisões certas no hoje, vai criar um futuro desejado, vai criar um futuro extraordinário. O futuro abençoado, ele só se concretiza com decisões bem tomadas no presente. É por isso que Deus está falando conosco hoje. Nós temos que tomar boas decisões hoje, para que amanhã seja um amanhã feliz, seja um amanhã maravilhoso. Tem gente que não pensa naquilo que está decidindo hoje, mas as suas decisões podem estar transformando o seu amanhã ou podem estar comprometendo o seu amanhã. Hoje você entra numa dívida pensando só no aqui e no agora, mas você tem que ver que no futuro essa dívida ela vai ficar por muitos anos pendurada em você. Então toda decisão que nós tomarmos tem que ser uma decisão alinhada com o propósito de Deus. Honre seu presente, honre hoje, ore sobre todas as decisões, ore sobre compras, ore sobre vendas, ore sobre mudanças, ore sobre associações, ore sobre tudo, para que no amanhã você não venha chorar, para que no amanhã você não venha lamentar as decisões mal tomadas do passado. Eu tenho encontrado muitas pessoas que choram por aquilo que estão vivendo e elas olham para trás e tudo que elas têm, sabe, são remorsos e dores de terem tomado decisões precipitadas, de não terem decidido certo, de terem tomado caminhos que hoje estão arrependidas. Mas, sabe, o que vai mudar o nosso futuro é se hoje eu começar a colocar tudo nas mãos de Deus e começar a caminhar debaixo da sabedoria e do temor de Deus. Você sabe, eu ouvi uma frase ontem e aquela frase calou no meu coração assim muito forte. Deus falou comigo nessa frase. Não tem como você que está fazendo a coisa certa hoje não viver o resultado disso amanhã. Então, se hoje você fizer a coisa certa, consultar a Deus para tudo, caminhar com o Espírito Santo e ter sabedoria nas suas decisões, ser guiado por Deus nas suas decisões, amanhã você vai experimentar o fruto disso. Amanhã vai dar certo, porque você está tentando fazer certo hoje.
Então, eu acredito que todo aquele que está tentando acertar o alvo vai colher o fruto disso amanhã. Perdoe hoje, planeje hoje, seja grato hoje, viva hoje, porque amanhã você vai colher o fruto disso. Então é que nem a pessoa que está cuidando da saúde, ela está fazendo exercício, ela está comendo menos, ela está se reeducando. Amanhã ela vai colher, sabe, o fruto da disciplina dela, o fruto do trabalho dela no corpo dela. Por quê? Porque tudo na vida é plantação e colheita. Tudo na vida é plantação e colheita. Então, eu quero algo grande amanhã, então hoje eu tenho que começar a plantar, mesmo sem vontade. Eu preciso plantar. Então eu tenho que plantar no meu corpo, eu tenho que plantar na minha família. Muitas vezes os nossos filhos acabam desobedecendo. Aí você tira a mesada, deixa de castigo da TV, só um exemplo. E por que você está fazendo isso? Porque no futuro você quer ver seus filhos bem. No futuro você quer ver eles, sabe, se dando bem entre eles. Você quer ver seus filhos lhe honrando. Você quer ver seus filhos no caminho certo. Então é por isso que você ensina, não faz isso, não anda por esse caminho, não faz isso. Por quê? Porque você vê o futuro deles, você quer ver eles bem no futuro. Então, tudo aquilo que nós queremos ver no nosso futuro, temos que ter olhos no futuro, como eu disse, você precisa plantar hoje. Então, o hoje é tão importante quanto o meu projeto que eu tenho para o amanhã. Porque as minhas decisões, a maneira como eu estou conduzindo a minha vida hoje, vai marcar já o meu amanhã. Então, o que eu estou fazendo hoje, de bom e de mal, eu estou marcando o meu amanhã. Há pessoas que não pensam no amanhã, elas pensam só no hoje. Mas você não tem como, sabe, pensar só no hoje e não sacrificar o seu amanhã. Então, eu preciso honrar o meu presente sem esquecer do meu futuro. A paz vem com a coragem de dar um passo. Você já parou para pensar que se você tomar hoje uma decisão corajosa, se você hoje der um passo corajoso, você está, na verdade, mirando o seu futuro? Então hoje você decide, sabe uma coisa, eu vou começar uma empresa, eu vou começar um negócio porque eu quero deixar para os meus filhos. Eu quero começar um negócio hoje, porque amanhã eu quero que os meus filhos desfrutem do meu trabalho. Você está dando um passo de coragem por causa do seu futuro. Então tudo aquilo que nós fazemos hoje, quando decidimos hoje pensando no amanhã, nós vamos ter colheita na nossa vida. Tudo aquilo que temos plantado. Não deixe para amanhã, não procrastine, não perca tempo, porque hoje e o amanhã estão interligados. O hoje e o amanhã estão interligados. Não tome nenhuma decisão hoje que possa comprometer o teu futuro. Não tome hoje uma decisão que faça você lá na frente chorar, lá na frente se arrepender ou ter remorso. Decida hoje bem e sempre olhando para o seu futuro, porque a forma como você vive hoje, a forma como você toma as suas decisões hoje, vai decidir o seu amanhã. Quando eu olho para a vida de homens como Davi, que sabia o que Deus tinha para ele, mas ao mesmo tempo ele tomava decisões pensando no seu amanhã. Ele planejou construir um templo para Deus e aparentemente, sabe, tudo aquilo iria alegrar muito a Deus, até que o profeta chegou para ele e disse: Davi, você tem muito sangue nas mãos e você não pode construir esse templo para Deus. Deus não quer que você construa para ele. O que fez Davi? Davi então decidiu não construir, mas ele preparou uma grande riqueza para Salomão, para que Salomão pudesse construir o templo para Deus. Eu entendo que pais de destino, eles preparam o futuro dos seus filhos. Pais de destino, eles preparam o amanhã. Ele não pôde construir, mas ele conseguiu juntar muito ouro, muita prata, muito recurso para que Salomão pudesse construir. Na vida, não é só sobre nós vencermos, é sobre aquilo que deixamos.
Por isso que a Bíblia diz que o homem bom deixa herança aos filhos dos seus filhos. Nós temos que tomar decisões que venham alcançar nossos filhos, que venham abençoar nossos filhos. Eu acredito que todo pai precisa pensar no futuro dos seus filhos, no futuro do seu cônjuge, no seu futuro e naquilo que Deus tem planejado. Por isso, não podemos tomar decisões egoístas. Não podemos pensar apenas nos nossos desejos. Temos que pensar que tudo aquilo que eu decidi hoje vai comprometer o meu futuro. Então a minha pergunta para vocês, se o Espírito Santo me deu essa palavra, é porque ela é uma palavra profética para alguém que está aí me ouvindo. Qual a decisão que você está tomando hoje que pode estar comprometendo o teu futuro? E qual a decisão que você está tomando hoje que está, na verdade, sendo uma plantação para o seu futuro? Qual é a sua decisão? O que você tem decidido? Porque há pessoas que pensam, sabe, eu vou resolver o problema agora, eu vou fazer isso agora e nunca pensa no amanhã. Toda decisão da sua vida, ela vai ir para o seu futuro. Tudo que você decidir no seu presente já está caminhando para o seu amanhã. Tudo, absolutamente tudo. Por isso seja sábio. Não se enrosque com as coisas aqui dessa terra erradas. Você sabe, se você tiver um relacionamento extraconjugal, lá no seu futuro você vai ter problemas, você vai ter perdas. Então as suas decisões hoje vão comprometer o seu futuro. Se você hoje está tomando uma decisão pensando apenas no aqui, no agora, não, agora eu quero comprar um carro, e não pensa no amanhã, não pensa no futuro. Talvez você não tenha reserva, está pensando em colocar tudo nisso. Ei, pense mais no futuro. É que nem quando alguém diz assim, eu vou sair da igreja. Saia da igreja. Quer sair da igreja? Saia, só tem uma coisa, não esqueça que você está plantando algo na vida dos teus filhos, porque você conheceu o caminho, a verdade e a vida. E agora, qual que é o legado que você vai deixar para os seus filhos? Porque eles vão seguir o seu caminho. Eles vão seguir o seu caminho. Se você hoje é o tipo de pessoa que desiste das coisas, amanhã seus filhos vão seguir esse caminho, porque você está plantando isso na vida deles. Ou seja, nós temos que tomar decisões pensando no futuro. Então, toda decisão que eu tenho hoje, eu tenho que pensar no meu amanhã. É olhos no futuro. Eu honro o meu presente, mas eu tenho olhos para o meu futuro. Eu deixo essa palavra no teu coração, para que tuas decisões hoje sejam acertadas. E não decisões, sabe, egoístas, emocionais, decisões que possam comprometer o seu amanhã. E se eu pudesse lhe dar um conselho que realmente lhe ajudaria, eu diria, ore sobre tudo. Envolva tudo em oração, para que você tome as decisões certas na sua vida, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Espero que essa palavra tenha sido bênção na tua vida e que você decida certo hoje e não errado. Eu quero compartilhar agora com você o Salmo 91 e eu quero fazer uma oração pela sua vida e pela sua família. Quero lhe convidar, eu vou ter um evento dia 7, 8 e 9, chamado Masterclass Visões e Mundo Espiritual. Eu e meus convidados estaremos por 3 dias ministrando a você sobre visões. No último evento que eu tive, na última Masterclass, eu ia falar sobre sonhos e visões. E 5 dias não consegui falar sobre visões, só consegui falar sobre sonhos. Então, estou fazendo essa outra Masterclass agora para falar exclusivamente sobre visões e mundo espiritual. Vai ser incrível, ainda mais se você tem visões espirituais, se você tem um discernimento que você quer, aumentar, amadurecer ele. Você precisa entender o que está aparecendo para você. Você tem que compreender o mundo espiritual. E eu convido você a se tornar aluno da Academia Kindle Global. Se você quer se inscrever para esse evento, é só você ser aluno da academia. O link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site www.vinicius07.com.br. Eu também quero lhe convidar domingo agora às 9 horas da manhã. Nós vamos ter um grande culto, um culto de Santa Ceia, na igreja aqui em Alphaville. E você é nosso convidado. O endereço é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. E nesse domingo em especial eu vou fazer uma ministração onde eu estarei orando para que tudo aquilo que está, de alguma maneira, pesando sobre você, tudo aquilo que está trazendo uma exaustão, um cansaço, que o Senhor remova da tua vida. E eu vou ensinar para você o que eu aprendi sobre cansaço e exaustão.
E como você pode ter vitória? Eu sou doutorado nesse assunto, porque já vivi muitos momentos de exaustão e com a graça de Deus eu consegui me levantar todos eles. Então eu posso te ajudar se você anda muito cansado, se você está exausto. Eu convido você a participar, vai ser um grande culto, vai ser maravilhoso. Amém? Por isso quero pedir a todos que estão aqui ao vivo agora, já deixa a tua curtida aqui nessa oração, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, manda aí para os teus grupos, para amigos, para familiares essa oração que nós vamos orar logo, logo. Tem uma pessoa que está me ouvindo, está com uma dor muito forte aqui no lado esquerdo do seu estômago. Seja você quem for que está sentindo essa dor, seja curada agora em nome de Jesus. Tem uma pessoa também que está sentindo agulhaços, pontadas aqui na sua costela, no lado esquerdo. Eu não sei se você machucou ou se você está com alguma dor que pode ser também algo espiritual. Seja o que for, eu quero declarar saúde sobre você. Seja livre em nome de Jesus Cristo. Seja liberto, liberta em nome de Jesus. Amém? Tem uma pessoa de Fortaleza que está me escutando e eu vi o número 547. E esse número é familiar para você que mora em Fortaleza, que está me ouvindo. Não sei se é o endereço da sua casa ou se é algum número seu, não precisa colocar aqui nos comentários, mas eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Você tem um filho chamado Davi. Deus está guardando tua casa e a tua família e você verá a glória de Deus. Amém? Tem coisas que você tem plantado para colher. Eu vejo uma grande justiça de Deus que está sendo liberada sobre a tua vida no nome de Jesus Cristo. Tem uma pessoa que está me ouvindo também, que essa semana está para concretizar a venda de um terreno e está as coisas muito atrapalhadas para a finalização desse contrato e desse negócio. No nome de Jesus, quero liberar uma palavra. Tudo aquilo que está travado está sendo liberado agora em nome de Jesus. Tem uma pessoa que me ouve de Foz do Iguaçu. Tem uma pessoa que me ouve de Foz do Iguaçu. Deus está visitando você e a sua casa. Há um propósito de Deus na tua família. Houve uma perda bem próxima de vocês. E o Senhor está restaurando a tua casa. Há um grande propósito de Deus sobre a tua família. No nome de Jesus Cristo. Há um grande propósito, não esqueça disso. Há um grande propósito, por isso não desista. Há mais de Deus para a tua vida. Amém? Há uma pessoa de sobrenome Alencar que está me ouvindo e o Senhor me disse que você está vivendo um tempo de restauração e esse tempo de restauração vai trazer uma grande frutificação ao teu redor. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles se susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora. Coloca aqui nos comentários qual a área da sua vida que você precisa de uma intervenção ou de uma provisão especial. Amém? Nós vamos orar em nome de Jesus e, como eu disse, depois você compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Porque eu não posso ter a bênção só para mim, eu tenho que compartilhar. Eu vou estar ao vivo às 9 da manhã hoje aqui, com uma palavra profética, e depois às 18 horas. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti a vida dessa pessoa, a sua casa, a sua família e tudo que estiver ligado a ela. E nós oramos agora para que uma provisão especial e sobrenatural repouse sobre ela e sobre toda a sua casa.
Meu Deus, Tu conhece o desafio desse empreendedor. Tu conhece o desafio deste homem, desta mulher, Pai, que tem contas a pagar, que tem responsabilidades com a sua família, com outras pessoas. Eu oro em nome de Jesus para que haja uma provisão especial, sobrenatural. Essa provisão venha por meio de ideias, por meio de conexões, por meio de bons negócios, por meio de contratos novos. Eu oro em nome de Jesus pedindo ao Senhor uma liberação especial sobre a vida dessa pessoa. Também oro para que portas se abram, portas de provisão se abram a essa vida, a essa família, no nome de Jesus. Senhor, toque-os com o Teu poder. No nome de Jesus Cristo, toque-os com o Teu poder. E que todo tipo, Senhor, todo tipo de impedimento nessa vida, nessa casa, cesse agora. No nome de Jesus Cristo, Senhor, dá vitória a essa casa. Dá vitória a essa família. No nome de Jesus eu oro para que todo o mal cesse e para que a vitória do Senhor se estabeleça nessa vida, no nome de Jesus Cristo. Senhor, opera milagres agora. Eu oro por uma intervenção sobrenatural, que tudo aquilo que está travado seja destravado, aquele que está doente seja curado, haja uma intervenção do Senhor. Se não houvesse o Senhor nessa causa, isso não iria melhorar, isso não iria acontecer. Por isso eu libero uma palavra profética no nome de Jesus Cristo sobre a tua vida. Aquilo que só Deus pode fazer, Deus está fazendo neste momento. Está liberada essa palavra sobre a tua vida no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Se você crê, você vai compartilhar essa oração com o máximo de pessoas que puder. Que Deus te abençoe até 9 da manhã e depois 18 horas. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Um dia que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome poderoso de Jesus Cristo, que haverá paz, alegria, o sobrenatural de Deus está sobre ti. O Senhor te abre caminhos, te abre oportunidades, te leva a conexões poderosas, guarda a ti, teus filhos e toda a tua casa, no nome de Jesus Cristo. E declaro Isaías 54:17, nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que ousar em juízo contra ti, tu a condenarás. Eu declaro em nome de Jesus, a justiça de Deus está na tua vida, a justiça de Deus está na tua casa, e nenhuma maldade prosperará no teu caminho, nenhum mal intentado, planejado, terá poder sobre ti, terá poder sobre aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Eu declaro em nome de Jesus que veremos a glória de Deus, que veremos o mover do Senhor se manifestando e que grandes coisas o Senhor tem preparado para nós. Meu Deus, dá-nos sabedoria para tomarmos as decisões certas. Guia-nos, ó Deus, guia-nos segundo a tua vontade, guia-nos segundo o teu propósito, que o Senhor possa nos conduzir, que o Senhor possa direcionar até mesmo os nossos pensamentos para que agradem a Ti, para que façamos coisas, ó Deus, que estejam ligadas ao nosso propósito, e aquilo que não estiver ligado ao nosso propósito, afasta de nós. Doce Espírito Santo, nos enche de graça no dia de hoje. Guarda a nossa entrada e a nossa saída. E em todas as coisas te damos glória. Em todas as coisas te damos louvor. Doce Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua casa. Que Deus abençoe o nosso dia, para que o dia de hoje seja um dia de maravilhas. O Senhor me mostrou uma pessoa com dores muito fortes no ombro direito. Essa pessoa está me escutando, ela já acordou com dores fortes no ombro direito. Eu quero liberar uma palavra de saúde sobre você. Seja curado, seja curada em nome de Jesus Cristo.
Também há pessoas que acordaram com uma queimação muito forte no estômago. É como se estivesse algo voltando aqui para cima. E eu quero declarar saúde sobre você. Seja você quem for que está com esse problema no seu estômago, seja curado agora em o nome de Jesus. Tem uma pessoa que chamam ela de Galvão. E o Senhor manda dizer a você, confie no Senhor, porque vais conseguir atravessar, vencer algo nesse tempo de transição que estás vivendo. O Senhor está contigo, em nome de Jesus. Eu também quero liberar uma palavra para a Marta. E o Senhor manda dizer para você, Marta, que trabalha numa empresa que tem talvez na sua, ou é slogan, ou é na sua placa, a palavra Line, ou trabalha com algo relacionado, e eu vi essa palavra escrita, palavra Line. Deus te visita nessa hora, amém? E Deus está tirando uma pressão muito grande que estava em cima de ti, Marta. Receba essa palavra no nome de Jesus. Deus me deu uma instrução hoje, e eu quero falar sobre 3 coisas que Deus está nos pedindo. 3 coisas que Deus está nos pedindo. E eu quero que você abra seu coração para receber essa palavra, porque ela é uma palavra profética para a tua vida, em nome de Jesus. O Senhor nos pede em Mateus capítulo 19, eu quero ler esse versículo, verso 21 e 22. Diz assim, disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá o dinheiro aos pobres, e terás um tesouro no céu, vem e segue-me. Ao ouvir isso, o jovem retirou-se triste, pois possuía muitas propriedades. O jovem rico, ele deveria ter entregado tudo a Jesus, mas ele não estava disposto a dar tudo. Ele queria dar uma parte. Jesus deve ter visto que ele tinha um amor, um apego pelo dinheiro, que era fora do comum. Jesus deve ter visto no coração do jovem rico uma avareza e algo que estava destruindo a vida dele. Mas quando Jesus tocou nesse ponto, exatamente nesse ponto, o jovem disse, eu não posso dar isso. O Senhor sabe exatamente o que prende a cada um de nós. Ele sabe o pecado, Ele sabe o que estamos apegados ou aprisionados em alguma coisa, e Ele nos pede uma entrega total. Deus vai pedir para você aquilo que está lhe atrapalhando, assim como pediu para o jovem rico uma entrega completa. Interessante que nenhum dos outros discípulos, Jesus pediu o que pediu para o jovem rico. Ele não pediu para Mateus, que devia ter uma condição financeira muito boa. Ele não pediu para Mateus isso, para que Mateus desse a sua fortuna ao Evangelho, a ele. Ele não pediu a Zaqueu, quando ele chegou na casa de Zaqueu. Ele não pediu, Zaqueu que decidiu restituir as pessoas que ele havia defraudado, certo? A família de Jairo também era uma família muito rica. Jesus, não há nenhum tipo de relato que diga que Jesus pediu isso para Lázaro, para Maria ou para Marta, que eles dessem todo o dinheiro a ele. Então eu vejo que a questão aqui do jovem rico é que ele amava mais o dinheiro do que a Deus. E quando ele teve esse encontro com Jesus, Jesus estava pedindo a ele uma entrega completa. Deus vai nos pedir muitas vezes aquilo que a gente mais ama, para que a nossa entrega seja total a Ele. E qual que é o objetivo de Deus na entrega? Qual que é o cerne? Porque Jesus não pediu aquele dinheiro para ele. Jesus disse, vende tudo, dá aos pobres. É o que está escrito aqui nessa palavra. Jesus disse, vai, vende tudo que tens e dá o dinheiro aos pobres e terá um tesouro no céu. Esse homem tinha uma boa conduta moral. Ele estava disposto a fazer muitas coisas por Deus, exceto entregar-se completamente.
Há pessoas assim, elas estão dispostas a fazer muita coisa para Deus, menos uma determinada área. Deus nos pede que nos entreguemos completamente a Ele, porque Deus nos quer por inteiro. Deus não nos quer em parte. Deus não quer um pedaço apenas de você. Deus quer você inteiro para que Ele possa fazer uma obra na sua vida. Você é um vaso nas mãos do oleiro. Ele quer ter você inteiramente nas mãos dEle, para que Ele possa ser Senhor da sua vida, para que Ele possa governar a sua vida, para que Ele possa colocar a vontade dEle, os planos dEle, o tesouro dEle na tua vida. Deus não queria, empobrecer o jovem rico. Eu não acredito que Jesus queria empobrecer o jovem rico. Eu acredito que Jesus estava querendo dar algo muito maior e muito melhor para esse jovem. Algo que talvez ele não tivesse experimentado com a riqueza. Mas o problema é que ele amava mais o dinheiro do que amava a Deus. E a minha pergunta para você é: tem alguma coisa na sua vida que você ama mais do que a Deus? Porque se tiver alguma coisa na sua vida, até mesmo seu trabalho, porque todos nós acabamos nos apegando ao trabalho, principalmente quem trabalha muito, apegou-se ao trabalho, ama o trabalho, mas você estaria disposto a dar a Deus aquilo que você faz? Você estaria disposto a abrir mão, da sua carreira para seguir um plano novo que Ele tem para a sua vida? Todas essas coisas são muitas vezes Deus provando o nosso coração, para ver se realmente existe dentro de nós essa vontade de se entregar, essa vontade de se render a Ele. A segunda coisa que eu quero hoje compartilhar e que Deus manda falar para você é: viva em harmonia. No Salmo 133:1, a Bíblia diz: como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Entenda, Deus quer que nós tenhamos harmonia dentro da nossa casa, dentro das nossas relações interpessoais. Deus quer que nós tenhamos harmonia na nossa vida. Tem gente que não se dá, tem muito homem que não se dá com a família da sua esposa, e tem muita esposa que não se dá com a família do seu marido, e vice-versa. Tem pessoas que dentro da empresa que trabalham não se dão com ninguém. É uma desarmonia, é uma confusão, pessoas que estão sempre brigando. E você pode ter certeza, aonde não há harmonia, não há prosperidade. Dentro de uma casa, se não houver a harmonia do homem, da mulher, dos filhos, aquela casa não vai ser uma casa próspera. Aquela casa vai ser uma casa, de tristeza, uma casa de infelicidade. Eles não vão encontrar a tranquilidade que Deus tem para a vida deles. E eu tenho uma pergunta para você: como é que é o teu lar aí? Como é que é a tua casa? Seja sincero, tá? Só você e Deus aí, e eu estou ministrando aqui. Sua casa é um lugar de harmonia? Você pode dizer que na sua casa tem paz? Você pode dizer que vocês se dão bem dentro de casa? Existe essa harmonia dentro da sua família? Ou vocês estão sempre em pé de guerra, gritando uns com os outros, brigando, se ofendendo, se desrespeitando, se machucando uns aos outros? É essa a realidade de muitos lares. A chave é ter harmonia. E isso não significa estar junto muitas vezes com todo mundo. Porque as pessoas pensam que harmonia é andar junto com todo mundo. Não. Harmonia é eu respeitar você, você me respeitar, e nós mantermos um clima de civilidade, de educação, de respeito. E no caso da família que mora com você, a sua primeira família, que é a sua esposa, seus filhos ou o seu marido, o amor também estar nessa harmonia. Se não perdoamos nossos devedores, Deus não nos perdoa. Além disso, se estamos cheios de raiva e não nos reconciliamos, damos espaço para o diabo dentro da nossa casa, na nossa vida.
E tenha certeza, dar espaço para o diabo não é pouca coisa. Dar espaço para o diabo não é pouca coisa. Por isso que você precisa cuidar dos seus relacionamentos. Dentro da sua casa tem que ter harmonia, tem que ter tranquilidade. A humildade é uma das chaves para viver em harmonia. Porque a pessoa que é humilde, ela vai procurar, sabe, em determinados momentos, o calor da conversa, ela vai entregar aquilo para Deus ou ela vai esperar um outro momento para falar. Mas a pessoa que é orgulhosa, ela quer vencer sempre. A pessoa que é orgulhosa, ela não aceita, sabe, o desrespeito, ela não aceita nada contrário. E daí você sabe, aí fecha o tempo. E daí são brigas e decepções e confusões e as pessoas não se entendem. E isso tem acontecido em muito lugar. O humilde conhece o seu lugar e os seus limites. Aceita viver sob a autoridade e uma vez que foi colocado num lugar designado por Deus, ele recebe o óleo da unção sobre a cabeça. Tem muita mulher tentando ser o chefe da casa e tem muito homem que quer, sabe, se meter em tudo e não respeita a sua mulher. A Bíblia fala no Salmo 133 que nós lemos, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Existe uma autoridade numa casa, existe uma autoridade numa empresa, existe uma autoridade numa escola, numa faculdade. E quando existe alinhamento, sabe, de eu não me interpor contra as minhas autoridades, isso não significa, sabe, isso não significa que eu estarei sendo pisado pelas pessoas, mas eu estou falando de um acordo, eu estou falando de uma harmonia. E volto a dizer, harmonia não significa andar junto, mas significa, sabe, fazer de tudo para fazer aquela relação dar certo. E a terceira coisa que Deus nos pede hoje é que nós devemos ser tardios em nos irar. Em Provérbios 29:11, a Bíblia diz que o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio a acalma. A Bíblia condena a pessoa irada. Em Tiago capítulo 1, verso 19 e 20 diz: portanto, meus amados irmãos, todos sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira faz você dizer e fazer coisas que você não deveria. Quantas vezes explodimos? E quando explodimos, quem está na nossa frente é o alvo. E você sabe, quando você está fora de si, você acaba machucando as pessoas. Você é muitas vezes descuidado. Você não mede a palavra e não mede as consequências dos seus atos. E hoje as pessoas estão descontroladas, em grande parte. Elas se iram com facilidade e às vezes em nome de uma vingança, em nome de buscar o que é certo, aí você vê muitas vezes um acidente no trânsito se transformando em algo terrível. Você vê duas pessoas que se dão bem brigando e se xingando, desfazendo uma sociedade, uma amizade de anos, porque as pessoas, elas não estão conseguindo controlar a sua ira, a sua raiva. Uma pessoa com raiva, na hora da raiva, ela fala o que não deve e depois acaba, inclusive, se prejudicando, porque a pessoa que não sabe conter as palavras, que não sabe falar o que tem que ser falado com humildade, com um tom de mansidão, acaba depois se comprometendo diante das pessoas que estão ao seu redor. Então, mantenha a calma, sabe? Todos nós, até mesmo muitas vezes conversando com alguém da nossa família, acabamos nos irritando, acabamos perdendo as estribeiras e quando isso acontece, você sabe o que acontece depois. O que acontece é uma pessoa magoada para lá, outra magoada para cá e a tensão no ar, o lugar que deveria ser um lugar de paz se transforma numa zona de guerra.
É por isso que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, para que possamos ouvir mais e falar menos. Em Provérbios 22, verso 24 e 25 diz: não se associe com um homem irascível, nem se associe com um homem colérico, para que não aprenda os seus caminhos e se deixe levar por uma armadilha. Deus te chama para quebrar esse pecado hoje. A raiva não deve dominar você. Você deve controlá-la por meio da obra do Espírito Santo, antes que ela leve a outros pecados, porque a raiva também impede você de ouvir a Deus. Eu vou repetir, a raiva também impede você de ouvir a Deus. Então hoje se Deus está falando com você, está na hora de você abrir o seu coração para essa palavra e não deixar mais o inimigo semear no teu coração, sabe, tanta raiva, tanto ódio, tanto descontrole. É o tipo de coisa que nós temos que pedir perdão a Deus. Dizer: Deus, me perdoa, porque eu não tenho medido as minhas ações, eu não tenho medido as minhas palavras, eu tenho me passado, e digo mais, quanto mais poder você tiver, quanto mais dinheiro você tiver, quanto mais influência você tiver, quanto mais você subir na vida, mais o orgulho vai tentar fazer com que você seja a pessoa dona da razão. E a pessoa dona da razão, ela briga com quem ela tiver que brigar para mostrar que ela está certa. Só que nessa de mostrar para todo mundo que está certa, ela passa por cima. Ela passa por cima de princípios. Ela passa por cima do que é certo. E ela acaba se tornando uma pessoa que ela não é. Uma pessoa descontrolada. E eu digo mais, às vezes você é uma pessoa de firme posição. Às vezes você tem uma personalidade forte e isso é muito bom. Só que se você unir essa personalidade forte com o espírito de ira, você pode se transformar num monstro. Então a personalidade forte é bom para liderar. A personalidade forte é bom para muita coisa. Mas se ela estiver aliada com a ira, ela te derruba, ela te destrói e ela acaba com teus relacionamentos. Eu vou dizer uma coisa para você. Às vezes pessoas permanecem na vida de alguém que é irado apenas porque precisa e está aguentando por um tempo. Mas na primeira porta, escute muito bem isso, na primeira porta que se abrir, essa pessoa vai sair da sua vida. E às vezes é um bom funcionário, às vezes é uma pessoa de dentro da tua casa. Eu já ouvi muitas pessoas assim, dentro de casa, sabe, que suportam uma coisa porque elas não veem uma maneira de sair daquela situação. Mas uma hora ela sai. É por isso que nós precisamos nos render a Deus e pedir para o Espírito Santo: faça a obra na minha vida. A Bíblia diz que Moisés era um homem irado, mas a partir do momento que Deus tocou na vida dele, teve um encontro com Deus, ele foi transformado no homem mais manso da terra. E nós precisamos disso. Nós precisamos do agir de Deus na nossa vida para nos transformar em pessoas melhores. Eu deixo essa palavra no teu coração hoje. Espero que essa palavra ela tenha tocado no teu coração. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Antes disso, eu quero dar um testemunho da Sônia que eu recebi. E enquanto eu dou o testemunho dela, já deixa a tua curtida aqui nesse vídeo, por gentileza. Deixa aí o teu like. E se você puder compartilhar com outras pessoas, com 8 pessoas ou mais, faça isso agora. Olha o testemunho, que bonito esse. Quero agradecer a Deus e a você. Um dia estava assistindo a oração das 6, quando você profetizou sobre um processo e disse que viu o número 54. Eu tomei posse, pois esse era justamente o número inicial da chave do meu processo. Poucos dias depois, Deus me abençoou e o juiz deu sentença favorável para mim, para a honra e glória do Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando sua vida e seu ministério em todas as áreas. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, viu? Eu fico feliz pela tua vitória. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje eu estou indo para Belo Horizonte. Eu e a minha esposa ministramos amanhã em Belo Horizonte. Nós vamos ministrar pela manhã, só que vamos ir hoje já,
porque temos uma reunião lá em Belo Horizonte. E estarei ministrando amanhã na igreja Action Church, um seminário de intercessão. Tá? Então amanhã estarei em Belo Horizonte, na igreja Action Church, eu e minha esposa, na manhã. Depois da manhã, na parte da tarde, eu já retorno para São Paulo. E domingo eu estarei às 9 da manhã, no domingo da profecia, certo? Estarei às 9 da manhã e depois a minha esposa estará às 18h30 no culto da noite. Vai ser uma grande bênção aqui em São Paulo, Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Tá bom? E você ainda que não adquiriu nossos devocionais, olha só, Café com Jesus, esse aqui é o lançamento, né? E esse aqui é o Café com Jesus, volume 1. Você pode adquirir lá no nosso site, www.vinicius07.com.br. Devocionais que vão tocar a tua vida, direções que vão te ajudar a vencer. Você pode adquirir lá no nosso site, tenho certeza que vai ser uma grande... Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles se sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. O Senhor me deu uma visão de uma mulher que tem uma importante reunião hoje. Deus vai estar contigo nessa reunião. O Senhor também me mostrou uma pessoa que Ele está curando do ouvido direito, que está aqui nessa oração. E a outra coisa que Deus me mostrou é uma pessoa de sobrenome Furtado, que o Senhor está te visitando nessa hora. E o Senhor está tirando coisas do teu caminho, que eram pedra de tropeço. Por isso tem movimentações que estão sendo anunciadas à tua vida agora. Em nome de Jesus. Deus está te livrando de coisas que eram pedra de tropeço na tua vida. Amém? Vamos orar? Você já compartilhou essa oração aqui? Se não compartilhou, depois compartilha. Se não deixou a tua curtida aqui, eu peço a gentileza de deixar. E vamos orar agora. Eu vou estar ao vivo hoje às 9 da manhã e depois às 18 horas. Amém? Senhor Deus e Pai, eu apresento a vida de cada pessoa que está aqui nessa oração junto conosco neste momento. E eu te peço, doce Espírito Santo, nos conduza em todas as coisas. Eu profetizo 1000 vezes mais, de acordo com Deuteronômio 1:11, sobre a vida dessa pessoa, sobre sua empresa e sobre seu caminho. É essa palavra profética que estamos liberando, 1000 vezes mais. Haverá uma grande movimentação do céu em favor dessa vida, no nome de Jesus, a esse que está crendo, a essa que está orando. Toque-os com o teu poder, Pai. Toque-os com a tua graça e com o teu favor. Espírito Santo, nos encha de graça no dia de hoje, para que possamos romper, para que possamos avançar, para que possamos conquistar coisas grandes e altas, para a glória e honra do teu nome. Nos coloca diante das pessoas certas. Abençoe meus programas de televisão, Pai, para que eles cumpram o seu propósito no tempo que o Senhor quer. Eu peço também em nome de Jesus que o Senhor envie provisão financeira para essa pessoa que está me ouvindo agora. Essa pessoa, Pai, que tem pedido ao Senhor portas abertas, bons negócios, que o Senhor visite ela com provisão, com recursos inesperados, dinheiro que está bloqueado, coisas que estão travadas, negócios que estão travados. Senhor, traga uma liberação sobrenatural agora, em o nome de Jesus Cristo. E eu oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado agora. Jesus Cristo é da saúde.
Que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Eu também repreendo todo medo que tem impedido pessoas de viverem o sobrenatural, de crerem na palavra profética que receberam. Senhor, que o medo renda-se a Jesus Cristo e ao poder de Jesus Cristo agora. Toque-os com o teu poder, Senhor, e toque-os com o teu favor. É o que nós te pedimos, doce e amado Espírito Santo. Amém e amém. Que teu dia seja um dia de paz, de prosperidade, e que o Senhor toque em toda a tua casa. Que Deus te abençoe e até mais, se Deus quiser.